A paz, povo de Deus, estamos entrando em mais um propósito de fé 365, hoje o PDF 31, entrando no livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída, significa partida. Nós vamos observar aqui nesse livro que o povo de Deus, eles multiplicam de tal maneira que o faraó da época, o rei, ele manda escravizar esse povo com medo desse povo dominar sobre o povo egípcio. É isso que nós vamos ver nesse capítulo, que o povo de Deus, o povo de Israel, eles crescem, multiplicam, tal qual as promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, Israel e a José. E vamos ver aqui também que os descendentes os filhos de Israel, todos daquela geração, morrem, e a partir daí há um período de 400 anos de servidão e escravidão, onde Deus vai levantar Moisés para poder estar libertando esse povo. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos que estão conosco aqui nessa live. Darla Silva, Roseli, Andresa, N, Rosa. Que Deus abençoe enormemente a vida de vocês, que vocês possam estar conosco todos os dias aqui nesse propósito, no PDF, no propósito de fé. É o pão de Deus servido nas manhãs para vocês, alimentar o Espírito, para que vocês possam receber mais de Deus, para que vocês possam entender da palavra de Deus, buscar mais essa comunhão com Deus e buscar orientação para a sua vida, luz para os seus caminhos. Esse é o manual da vida, o pão que nos alimenta a cada manhã, e que você que está entrando talvez através do Reels ou do YouTube, do nosso canal no YouTube, Dr. Elison Mourão, durante o dia ou à noite, que é o tempo que você tem disponível, que você possa, quando tiver um horário aí na parte da manhã, esteja conosco aqui ao vivo, para você colocar o seu comentário, para você participar junto com a gente, para você também compartilhar dessa experiência maravilhosa. Aqui é um momento onde nós podemos interagir, vocês podem perguntar, vocês podem manifestar, vocês podem colocar o seu testemunho de fé aí, nos comentários, enquanto nós estamos na live. Então eu até peço, vamos começar aqui amanhã, cada um colocando aí a paz, povo lindo de Deus, a paz a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo, e todos que vão nos acompanhar pelo Instagram, no Reels, ou no nosso canal do YouTube, ou mesmo no Facebook, Dr. Elison Mourão, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube, Uma Nova Consciência. E novamente eu peço, vamos compartilhar o pão. Jesus nos ensinou a compartilhar o pão de cada dia, que nós possamos compartilhar essa bênção, a bênção de Deus, cada manhã, que possa ser bênção na sua vida, independente do horário que você estiver assistindo, independente da situação que você está vivendo, que ela possa ser um alimento para a sua alma. Bom dia, Maíra, que Deus esteja conosco em mais esse dia, amém. Bom dia, Gorete, é isso aí, Maíra, é isso que nós queremos, que vocês participem, que vocês interajam, que vocês estejam aqui ligadinhos conosco, não apenas ouvindo, mas manifestando também. Manifesta aí o que Deus tem revelado ao seu coração, se você tem tomado posse dessa palavra, se essa palavra tem impactado a sua vida, se tem transformado a sua vida, dê um testemunho, participe com a gente aqui ao vivo, dando a sua opinião sobre o que Deus tem feito na sua vida, dando sua opinião sobre esse café da manhã com pão que desce do céu e nos alimenta. Bom dia, Gorete, a todos que estão aqui ao vivo. Então, vamos lá, e bom dia você que está chegando agora, bom dia você que está nos assistindo, independente do horário. Que Deus possa abençoar enormemente
esse dia e abençoar a sua vida, povo lindo de Deus, povo abençoado. E o livro de Êxodo, como nós iniciamos falando, a palavra Êxodo significa saída, é o que nós vamos ver aqui. Lembra-se que Israel chegou com o seu povo, eram 70 pessoas, pão quentinho direto do céu, isso aí, Maíra, pão quentinho, delicioso. Então, Israel chegou no Egito, foi para a terra de Gósen, onde José preparou aquele lugar, porque aquele lugar era um lugar de grande fertilidade, era um lugar irrigado, com muita água, com muita pastagem, e eles tinham as ovelhas, eles tinham os gados. Fica a noroeste do Egito, uma região separada exclusivamente para os descendentes de Israel, para o povo de Deus, que Deus tinha separado para um propósito maior, para formar as 12 tribos de Israel. Então chegaram-se ali no número de 70, alguns estudiosos colocam aí 75, nós vamos ver o próprio Estevão, parece lá no Novo Testamento, colocando como 75, provavelmente pode ser acrescentando aí José, a sua esposa, os seus filhos, enfim. O importante é que eles chegaram num número muito reduzido, e nós vamos ver aqui que na terra onde Deus tinha preparado, no caso em Gósen aí, e no Egito, em Gósen, eles se multiplicaram de tal maneira que chegavam quase 2 milhões quando eles saíram do Egito, aproximadamente. Então imagine o quanto que esse povo prosperou, quanto que esse povo multiplicou, no caso prosperidade no sentido de multiplicação, porque infelizmente aí eles se tornaram servos, escravos do faraó, porque temiam, devido ao grande número do povo de Israel, que estava em grande número aí, que pudesse se juntar a outros de outras regiões e guerrear contra o Egito, ou tomar o Egito, o poder. Esse era o medo do faraó. Provavelmente, nessa época, o faraó que se levantou aí, que não conhecia o povo de Deus, não conhecia José, era Moses. Depois de muitas e muitas gerações, é importante a gente frisar que esses acontecimentos aconteceram ao longo de muitos anos, de décadas, e aí morre o faraó que conhecia José, morre José e todos os seus irmãos, mas os descendentes de Israel se multiplicam, vêm outros reinados, outros faraós, e aí começam a temer o crescimento enorme, essa bênção de Deus sobre os descendentes de Israel, que os multiplicava de sobremaneira, e tinham homens muito fortes. Vocês vão ver aqui que vai falar, através da palavra, em Êxodo 1, que eram homens fortes, homens de muita força. Então isso assustou muito o povo egípcio, que tinha medo do povo de Israel dominar sobre eles. Então vamos iniciar a leitura, a palavra, Êxodo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel. Esses são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito em Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Aí vem falando dos descendentes, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftá, Gad, Aser, todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, ou seja, todos os descendentes de Jacó, foram 70 almas. José, porém, já estava no Egito. Então José, com a sua família, com sua esposa, com seus filhos, não é contado dentro de 70. Então, provavelmente por isso que chega ao número de 75. Faleceu José e todos os seus irmãos. Aqui nós vimos que encerra o ciclo dos filhos de Jacó, de Israel. Morre Israel, ele é sepultado em Macpela, lá em Canaã. Você lembra aqui do cortejo que José fez com os seus irmãos para enterrar, para sepultar o corpo de Jacó, que tinha sido preparado pelos médicos egípcios. E aqui revela então que morre José. Faleceu José
e todos os seus irmãos. Então se passaram aí muitos anos. Você lembra que José faleceu aos 110 anos, nós vimos isso, e seus irmãos também faleceram, e toda aquela geração. Ou seja, havia agora os filhos de Israel que frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se de forma que foram fortalecidos grandemente. Ou seja, passou a ser um povo em número muito grande e passam a ser uma ameaça até para os novos que reinavam sobre o Egito, outros faraós que reinaram, de maneira que a terra se encheu deles. Como nós falamos, eles entraram em 70, juntamente com José, sua esposa e seus filhos. A palavra de Deus muitas vezes retrata como sendo 75 os descendentes, se somarmos vai dar isso mesmo, mas agora são milhões, são milhares de filhos de Israel, ou seja, dos descendentes de Israel, e encheu toda a terra, e eram homens fortes, e pessoas que em número manifestavam força, grandeza, em números eles assustavam. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, provavelmente, como eu havia falado, Amós, que não conhecera a José, porque já havia passado muitas gerações, e aí o novo rei se levantou, e esse rei, esse novo faraó, que recebeu o nome de faraó, quem reinava era o faraó, é o nome que era dado ao rei, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então começa a crescer o temor no coração desse povo do Egito, de que o povo de Israel pudesse dominar sobre eles, porque eles já eram um número, talvez tanto quanto o povo do Egito, e em força, homens fortes, com muito mais poder, Então o faraó começa a temer. E a gente agradece a todos que estão participando, Vicente, que entrou agora. Bom ter mais esse estudo, irmão. A paz, eu agradeço e espero que você esteja sempre conosco todas as manhãs aqui, ou nos assistindo através das nossas redes sociais ou do nosso canal no YouTube, Dr. Eros Mourão, Uma Nova Consciência. E agora diz: o qual disse ao seu povo, isso disse o faraó: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e subam a terra. Então o medo do voltou, deu uma pequena queda no sinal, mas aí recapitulando, então o que o faraó temia é que o povo de Deus, como nós já havíamos dito, se juntasse com outros povos, com outras nações, para combater o povo de Egito, ou seja, para vir contra eles em guerra, e assim, juntando-se com os inimigos do Egito, pelejasse contra aquele povo, ou seja, guerreasse contra aquele povo do Egito e dominasse o Egito. Esse era o medo do faraó. Então, devido ao número, devido à força, eles temiam que o povo de Israel viesse a juntar com os inimigos do Egito, e guerreasse contra eles e tomasse o poder. E puseram sobre eles a maioria de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Então o que o faraó começa a fazer? Colocar tributos pesados sobre a vida do povo de Deus. Além de tributos pesados, começa a forçá-los a trabalhos pesados. As cidades aí, armazéns, Pitons e Ramsés, eram cidades em pontos estratégicos comerciais, em pontos comerciais estratégicos, ali a caminho das rotas comerciais, e onde eles começaram a edificar armazéns, para que pudessem armazenar toda a produção do Egito. Mas o que nós devemos salientar aqui, que eram trabalhos escravos, quase, além dos impostos que eram cobrados muito mais do povo de Israel do que dos povos egípcios, eles começaram a ser forçados a trabalhos
de servidão, no caso, trabalho escravo. Então, assim, puseram sobre eles tributos para o afligirem, a palavra fala, para que fossem peso, para que eles pudessem sentir a carga e o peso da escravidão. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Vamos fazer uma reflexão sobre esse versículo aqui. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Seja preparado aí para tomar posse do que Deus tem para revelar no seu coração. Quanto mais vier opressão sobre a sua vida pelos inimigos, por aqueles que desejam mal a você, por aqueles que te perseguem, por aqueles que falam mal de você, por aqueles que te julgam erroneamente, por perseguição, por inveja, aqueles que te caluniam, aqueles que atentam mal contra a sua vida, aqueles que querem o pior para você, que não estão felizes com a sua vitória, que não recebem com alegria as bênçãos que Deus tem para você. Quanto mais pressão você tem sofrido, quanto mais sofrimento você tem sofrido por causa de perseguições, esteja com seu coração em paz. Esteja em paz, porque se Deus tem promessa para a sua vida, e Deus tem promessa para a sua vida, você toma posse disso, que Deus tem promessa para a sua vida. Basta você estar alinhado com as promessas de Deus, basta você estar alinhado em comunhão com Deus, basta você estar buscando Deus, se enchendo do Espírito de Deus. Deus vai te fazer multiplicar, prosperar de sobremaneira. Eu tomo posse disso. Eu tomo posse. Ivan Santana, tome posse aí também, você que está entrando agora. Olívia, provavelmente Olívia, que está aí conosco também. Tome posse dessa palavra de Deus. Independente da situação que você está vivendo, das opressões que você está vivendo, independente da situação de grande sofrimento, de grande angústia, Deus tem promessa para a sua vida e Deus vai te fazer prosperar de sobremaneira. Observem que a maioria das pessoas, elas não prosperam em momentos de grande tranquilidade, de grande paz. Se nós observarmos até na vegetação, nos altos topos das montanhas quase que não tem vegetação, mas nos vales elas brotam. Nos vales existenciais, quando nós estamos talvez cá embaixo, passando dificuldade e queremos subir mais alto, aí é o lugar de se multiplicar, aí é o lugar de se prosperar, porque essas pressões nos faz superar os obstáculos, nos dá força, nos dá ânimo para ir muito mais além. Infelizmente, claro, tem muitas pessoas que sob pressão, elas deitam, elas entram em depressão, elas se angustiam, mas nós que temos Deus no coração, que temos fé, que acreditamos no propósito de Deus para a nossa vida, isso para nós é força, é alimento para irmos muito mais além, para superar as adversidades, para vencer os obstáculos. Eu falo com vocês, comigo acontece isso. Quanto maiores as dificuldades, mais eu cresço. Quanto maiores as pressões sobre mim, mais ânimo eu tenho para poder superar, levantar da cama e ir para a luta. Quanto mais dificuldades eu passo, mais abre a minha visão para buscar estratégias para poder vencer e superar esses obstáculos, essas dificuldades. Isso me dá força. O tempo que eu mais cresci na minha vida foi no tempo dos vales existenciais, das angústias, das perseguições, das invejas. E Deus me fez prosperar de uma forma extraordinária. Não que eu continue prosperando na condição que eu estou, porque ainda eu passo por muitas lutas, eu passo por muitas dificuldades, eu passo por muitas perseguições, eu passo por muitos calúnios, defamações, assim como você, eu creio, através de pessoas que não se alegram com a sua vitória, que não se alegram com a sua bênção, que não se alegram com a sua multiplicação, com a sua prosperidade. Mas Deus está falando, continue firme. A própria palavra de Deus revela em Cristo Jesus que fala: tende um bom ânimo,
no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então quem está em Cristo Jesus vencerá também, será mais do que vencedor. Toma posse dessa palavra que Deus traz para o seu coração, independente do que você está passando. Fala aí para mim nos comentários aí. Bom demais. Fala para mim nos comentários aí. Vocês têm passado por lutas? Vocês têm passado por dificuldades, por aflições? Mas comece a observar como que Deus vai te dar saída, como que Deus te vai fortalecer, te dar força, e para você poder superar, porque Deus tem propósito na sua vida. José foi para o calabouço, José foi servir como escravo, e olha onde que Deus colocou José, mas José nunca desistiu, José nunca abriu mão da comunhão de Deus, José nunca desistiu do propósito, dos sonhos de Deus para a vida dele. Lembra que José sonhava? E é isso que Deus quer falar para você essa manhã. Nunca desista dos seus sonhos, independente do que você está passando, independente do que você está sofrendo, independente das perseguições, independente da realidade de hoje. Abra os seus olhos espirituais para você ver muito mais além, para que você possa chegar no patamar que Deus tem já preparado para você. Então, tome posse, viu, dessa palavra. Então, por mais que eles eram atribulados, por mais que eles eram afligidos, por mais que eles eram perseguidos, por mais que o povo de Deus tinha uma sobrecarga muito grande sobre a vida deles, o que Deus fazia com eles? Fazia-os multiplicar. Ou seja, prosperar em números. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com grande dureza. A vida não é fácil não, meus irmãos. A vida não é fácil, povo de Deus. A vida não é fácil. Aliás, quando a gente usa essa expressão, a vida não é fácil, na vida, nós, como o próprio Cristo falou, teremos muitas aflições. A vida é uma bênção, é uma maravilha, é um presente de Deus para nós. A vida, quando nós falamos em termos de vida, a vida é existencial, a nossa vida, a nossa essência, o presente de Deus para nós, ela é maravilhosa. Quando a gente fala assim que a vida não é fácil, já numa outra expressão, sobre as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, é para nos fortalecer, é para aumentar a nossa fé, e não é para nos desanimar, não é para nos fazer cair. Nós, num processo de fortalecimento, de aprendizagem, de crescimento, de experiências que vão se acumulando para nos tornar mais sábios, mais fortes e aumentar a nossa fé, para estarmos prontos para receber as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Só não recebemos essa bênção quando nós passamos a não acreditar mais diante dessas dificuldades. Porque as dificuldades às vezes impõem certas limitações em nós, mas nós que estamos em Cristo Jesus, não há barreiras, não há limitações, nós superamos todos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele que nos fortalece, que nos dá força, Ele que nos dá ânimo, Ele que nos faz ir muito mais além. Lembra que nós sempre falamos sobre estar na dependência de Deus? Estar na dependência de Deus é de joelho dobrado, é oração, é também agindo, oração, orar e agir. É você confiar em Deus e estar em movimento, colocar aquilo que Deus tem dentro de você para fora, seja o conhecimento de Deus, seja a experiência que você tem de Deus, seja a luz de Deus que reflita sobre todos, para que todos possam ver em você a imagem de Cristo refletido em você, seja essa força para mover e ir muito mais além. O que temos não é para ficar guardado, não é para ficar enterrado, como diz a palavra de Deus, daquele servo mau que enterrou seus talentos e chegou perto do Senhor para prestar conta, só tinha aquilo que lhe era dado. Deus te deu a vida, mas Deus quer que você multiplique isso, Deus quer que você multiplique em obras, em ações, em projetos, que você prospere para que você possa ser luz na vida dos outros, para que você possa ajudar outras pessoas, para que você possa prosperar, para que você possa vencer. Deus permite essas opressões, essas lutas, para o seu próprio bem, para que você possa crescer. Então, o mal que às vezes nos sobrevém por causa de perseguições, por causa de opressões, por causa das dificuldades no dia a dia, por causa da inveja, por causa do coração mau do homem, muitos têm esse coração de inveja, isso não é para o nosso mal. Entenda, isso é para o nosso bem.
é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, para a nossa experiência, para que Deus possa nos preparar para o melhor que Ele tem para nós aqui nessa terra. Então tome posse disso, tome posse. Os dias estão difíceis, sim. Os dias, cada dia que passa, se torna mais difícil. O homem, a própria palavra de Deus nos revela que o amor no coração do homem iria se esfriar. Isso é profético e isso é preciso que se cumpra para que Jesus volte. Esses são os sinais da vinda de Cristo. Então isso quer dizer que Cristo está próximo, que Cristo está voltando. E se nós não acreditarmos nisso, se nós não tivermos fé e permanecermos firmes na nossa fé, nas nossas convicções, naquilo que nós temos em nosso coração, de que Deus é conosco e que Deus nunca vai desamparar os seus, que Deus vai estar sempre abençoando, tome posse disso. Se nós não acreditarmos, nós enfraquecemos espiritualmente. E quando nosso espírito fica fraco, quando o Espírito de Deus se afasta de nós por essa falta de fé, por não acreditarmos nisso, nas promessas de Deus para a nossa vida, nós perdemos a luz, nós perdemos a vida, nós perdemos a energia, nós perdemos até o motivo e o propósito de vida. E isso nos deixa na condição de vulnerabilidade ao extremo, dos outros aproveitar dessa situação, de nós mesmos nos entregar aos problemas e às dificuldades. E lembre-se que lá em Gênesis, Deus nos colocou nessa terra para reinar. Nós fomos criados por Deus, somos criados em mais semelhança por Deus, no sentido, nós somos seres espirituais, seres que somos alimentados por Deus. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então nunca deixe o seu espírito aquebrantado no sentido de para baixo, sem energia, sem força. Alimente-se do Espírito de Deus a toda manhã, do pão, do maná de Deus a toda manhã, para se fortalecer, para superar esses momentos difíceis, essas dificuldades. Eu falo com vocês porque isso é muito importante. As pessoas têm bens materiais, têm riquezas, têm família, mas às vezes estão numa situação depressivas, tristes, angustiadas, amarguradas, porque não vê um sentido na vida, não tem um propósito, focam apenas nos problemas com seus olhos físicos, apenas nas dificuldades, focam apenas nos seus erros do passado, ou vive com o coração ansioso porque está ali, não se contenta com as bênçãos de Deus de hoje, não se contenta com tudo aquilo que está vivendo, com as experiências que estão passando, às vezes ficam inconformados com as lutas, com as dificuldades que estão enfrentando, e outras pessoas em situações muito melhores e elas não conseguem avançar. Basta você abrir os seus olhos espirituais da fé, continuar acreditando, orando e agindo na direção do seu propósito, e você vai ver se Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Os dias estão difíceis, mas nós temos algo que faz com que esses dias sejam muito mais fáceis. Estar na presença de Deus, estar com Cristo, porque em Cristo sempre seremos mais do que vencedores. Chegou Jacó no Egito, onde foi acolhido por José, 70 pessoas. Olha o quanto que Deus fez multiplicar. E quanto mais era a opressão, mais se multiplicava esse povo. Tome posse, quanto mais for a opressão sobre a sua vida, quanto mais a dificuldade sobre a sua vida, mais força Deus vai te dar, mais Deus vai fazer você multiplicar, mais Deus vai fazer você prosperar, mais bênçãos de Deus vai estar na sua vida. Basta você estar com os seus olhos espirituais em Deus e com o coração cheio das promessas de Deus e tomando posse dessas promessas da sua vida. Deus te chamou para reinar. Deus não te chamou para ser servo, porque se você tivesse que ser servo nessa terra, Jesus não viria para te libertar da escravidão, do pecado, cujo salário é a morte. Jesus veio e deu o seu sangue por você. Lembre disso, você é filho de Deus, você não é servo, você não é escravo dessa situação, dessas dificuldades que você está passando, dessas tribulações que você está passando. Você não é servo das pessoas que te oprimem. Nós nascemos para ser livres e Deus nos deu esse espírito livre. Jesus veio e nos libertou o nosso espírito do salário do pecado. Então você é livre, tome posse disso. Por que você está deixando aprisionar o seu espírito com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tantos sofrimentos, com seus olhos? Olha, duas formas que nós temos, gente, para poder mudar a nossa realidade.
é mudando o nosso foco. Ou seja, se você está com seu foco, sua visão, com sua mente voltada apenas para os problemas, o que você vai ter é problemas na sua vida. Porque o foco é o quê? Vamos fazer uma comparação, a lupa. Nós temos raios do sol aqui, vários raios convergindo aqui na lupa. O que ela vai fazer? Vai pegar esses raios e convergir num ponto só. Se eu colocar palha aqui seca, o que vai acontecer com esses raios do sol? Vão bater na lente e ela vai convergir esses raios tudo para um ponto só. Vai convergir a energia para um ponto só. E isso vai fazer pegar fogo naquela palha. Mas as palhas aqui sem a lupa, sem aquele foco, o que vai acontecer? Não vai causar reação nenhuma. Então, da mesma forma, quando eu foco, quando eu concentro no problema, eu vou causar uma reação daquilo. O que eu vou causar? Mais problemas para a minha vida. Eu vou ficar desanimado, eu vou ficar triste, eu vou ficar angustiado, eu vou ficar depressivo. Agora, se eu foco, tiro a minha visão, mudo o meu foco, que o foco é que gera reação. Se eu mudo meu foco para aquilo que é positivo para a minha vida, para as bênçãos de Deus, sabe por que muitas pessoas se angustiam? Porque olha só para o jardim do outro, né? Para o gramado do outro que está muito verde, e ele está passando talvez por alguns momentos difíceis, e fica olhando ali para o seu gramado seco, aquele gramado feio, e fica se comparando. O foco dele está no jardim, para poder fazer comparação em relação ao seu. Isso vai deixar a pessoa depressiva, triste, angustiada. Por que o outro consegue e eu não consigo? Deus está te chamando para você focar naquilo que é importante para a sua vida, que Deus tem reservado para a sua vida. Não é a vida do outro, é a sua vida. Você não tem que preocupar com o que o outro está indo, se o outro está prosperando ou não. Você tem que focar naquilo que é importante para a sua prosperidade. Volte o seu foco para as coisas boas que Deus tem te dado, para os seus filhos com saúde, para os seus pais que estão aí do seu lado, ou pela sua saúde, pela sua vida, pelas bênçãos que Deus já te proporcionou. Aí você fica focado naquilo que você não tem ainda, focado na escassez. Deus está te chamando para focar na abundância de bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida. Nós que estamos aqui passamos por uma pandemia, estamos aqui vivos porque nós temos um propósito de Deus, de estarmos ainda aqui. Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Quantos dos nossos se foram? Quantos foram ceifados? Ainda crianças, jovens, quantos idosos foram? E nós estamos aqui, então isso é bênção. Só que nós estamos mais focados na escassez, no que não temos, do que focado naquilo que é bênção de Deus para a nossa vida. Lu, minha querida, minha irmã, que Deus te abençoe, derrame bênção sobre a sua vida, que você possa ter a abundância de Deus sobre a sua vida, que você possa receber mais e mais de Deus. Grande amiga, irmã minha, Lu, um abraço, minha querida, toda a sua família. Então, foquem nas bênçãos de Deus. Uma estratégia para você sair dessa situação de depressão, de angústia, de tristeza: muda o seu foco das dificuldades para a abundância, para as graças que Deus tem dado para você a cada dia. Aí você fala, as pessoas estão prosperando, as pessoas têm recursos, eu vivo nessa labuta. Eu vou te fazer uma proposta aqui, só para vocês verem o tanto que você é abençoado. Quem você mais ama na vida? Quem você mais ama, que está aí do seu lado? Tá, pensa nessa pessoa. Agora eu vou falar o seguinte: eu vou pegar toda a fortuna do mundo e vou colocar nas suas mãos, mas em troca disso, eu vou tirar essa bênção que você tem. Você quer outra bênção, né? Você está olhando para o gramado do vizinho, né? Que está verde. Então tudo bem. Talvez o vizinho que tem um gramado verde perdeu a pessoa que mais amava, perdeu a pessoa que mais queria que estivesse ao lado. Talvez daria todo aquele gramado em troca dessa pessoa. Então aí, pensa nessa pessoa, a pessoa que você mais ama na vida, a pessoa que você mais ama na vida. Fala aqui, nesse mundo que nós estamos vivendo, seja pais, irmãos, que nós temos que amar em primeiro lugar, claro que é Deus, e nós temos que exercitar essa fé, gente, de estar sempre colocando Deus em primeiro lugar, porque todas as outras coisas não serão acrescentadas. Assim diz a palavra de Deus. Mas aí, eu vou te dar tudo aquilo que você está olhando para o vizinho ali, da casa do vizinho, do gramado, e vou colocar nas suas mãos. Só que aí eu vou tirar a outra bênção que você não está valorizando, que é a pessoa que você mais ama. Tá? Você trocaria? Então você não está olhando as bênçãos que você tem. Você está olhando para aquilo
que é do vizinho. Deus está te chamando hoje para olhar as bênçãos que Deus tem colocado na sua mão, as provisões que Deus tem colocado na sua mão, seja o seu marido, seja o seu filho, seja a sua filha, seja a sua mãe, seja o seu pai, seja o seu sobrinho. Como seria se Deus agora chegasse perto de você? Tudo bem, você quer mais, você quer aquilo que o vizinho tem? Tudo bem, vamos. Então, você não está satisfeito com a bênção que você tem? Você não está satisfeito com o que eu tenho te dado? Então eu vou tirar aquilo que você tem, que você não está valorizando, que você não está vendo como bênção, você não está se alegrando por causa dessa bênção, e vou te dar aquilo que você está tanto querendo. Você faria isso? Jamais, né? Sejamos então o quê? Gratos pelas bênçãos que Deus nos permite diariamente. Sejam elas grandes ou pequenas, não tem, as bênçãos de Deus são sempre grandes para a nossa vida. Quando a gente fala grandes ou pequenas em termos assim, da gente começar a mensurar, mas nós temos que ver todas as bênçãos de Deus como grandiosas para a nossa vida, como bênçãos que nos alegram o coração. Então levante pela manhã, se você está vendo seu pai ali de pé, sua mãe, o seu filho, sua filha, sua esposa ali do seu lado, se alegrem com isso. Infelizmente, muitos casais olham para o lado e falam: nossa, ela que está aqui do meu lado, nossa, é ele que está. E ao invés de alegrar, sente grande tristeza. Mas Deus te chama para se alegrar com essas bênçãos. Se há dificuldades, Deus vai te dar a força para superar. Mas foque, então, 2 pontos que eu te falei: mudando o seu foco ou mudando o seu comportamento. Você pode mudar a sua realidade. Se você está parado, comece a agir. Se você está agindo de forma errada, comece a buscar novas estratégias, novos caminhos, mas continue agindo, continue caminhando, nunca pare. Parar é entrar em depressão, parar é estagnar, é enterrar os talentos, parar é não considerar as graças e as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então sejamos sempre gratos pelas bênçãos de Deus sobre nossas vidas. E assim nós podemos entender quão grandioso é a nossa vida e quantas bênçãos Deus tem para nós. A vida é uma questão de perspectiva. Quanto mais gratos somos, mais receberemos. Eu tenho algo no meu coração e é quase um jargão para a minha vida. A gratidão precede o milagre. Quer o milagre? Seja grato. Seja grato pelo que você tem, seja grato pelas bênçãos de Deus. Quando Jesus, eu já falei sobre isso, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, antes que ele pedisse Lázaro que saísse, antes que um milagre acontecesse na vida do Lázaro, antes que a vida fosse restituída para Lázaro, Jesus eleva os olhos aos céus e diz: Pai, eu te agradeço, porque tudo que eu peço tu me atendes. Então Jesus sabia desse princípio que antecede o milagre, que é a gratidão. A gratidão, guardem isso na sua mente, guardem isso no seu coração. A gratidão precede o milagre. Quer um milagre na sua vida? Seja grato pelo seu filho, seja grato pela vida que você tem, seja grato pelas bênçãos que Deus tem dado, seja grato por você ter chegado aqui, seja grato por todas as experiências que você viveu, seja grato, sejam elas difíceis ou fáceis, elas te moldaram, elas te trouxeram até aqui, elas te abriram a visão, elas te deram sabedoria, elas te deram conhecimento, elas te deram bênçãos, porque você está aqui hoje tendo essa oportunidade de mudar tudo isso, se esse for o seu desejo. E nós podemos mudar, começando a ser gratos pelas bênçãos de Deus. E o rei do Egito falou às parteiras então. Olha, eles colocaram, o rei do Egito então colocou o povo de Deus, assim que eles fizeram, versículo 14, fizeram amargar a vida com dura servidão. Colocaram aquele povo de Deus sobre escravidão. E fala da amargura da vida, o que muitos estão vivendo hoje. Da amargura da vida, porque ainda estão escravos, porque ainda não foram libertos pelo sangue de Jesus, porque não reconheceram Jesus como seu Salvador, ou porque não receberam essa palavra de Deus, de que em Cristo somos novas criaturas e não somos mais pecadores, somos filhos de Deus, libertos pelo poder de Deus através de Cristo Jesus. Então, se você está vivendo essa vida amarga, você ainda está em escravidão, você está com os seus olhos focados nesse mundo, nas opressões desse mundo, nas dificuldades desse mundo. Olha o que esse versículo fala: assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Enquanto você estiver servo, escravo dessa vida, dessa realidade que você está vivendo aí, com esses olhos físicos e não com os olhos espirituais, que os olhos espirituais nos libertam. Abre nossa visão para uma outra perspectiva, não para o reino desse mundo, mas para o reino de Deus.
Então eles faziam em barro e tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Nós vamos lembrar que quando Deus tira o povo do Egito, para lembrar da amargura dos anos que eles viveram, eles vão ter que fazer uma ceia. E onde nessa ceia vai ter ervas amargas, para lembrar da amargura durante esse período de servidão. Então esse período de servidão vai ser, vamos falar assim, vai ser rompido com o quê? Com o propósito de Deus para a vida dessas pessoas, que vai levantar Moisés, que vai ser pré-figura de Cristo, para libertar o povo da escravidão do Egito. É isso que Deus fez, mandou Jesus para nos libertar dessa vida amarga de servidão, e nós temos que tomar posse dessa bênção de Deus sobre a nossa vida, porque hoje nós somos livres, somos libertos, somos mais do que vencedores. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá. Então, o que o faraó fez agora? Olha para vocês observar, além da servidão dura, além do trabalho forçado, de ter que fazer tijolos, de ter que fazer o barro para poder preparar as construções, e além de construir as pirâmides, construir tudo que existe ali na região portuária, da região rica de Pitom e Ramsés, que foram cidades edificadas pelo povo de Deus. Eles ainda, o faraó orienta as parteiras. Olha da forma que ele orienta. E diz: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, que era o conhecido povo de Israel, os hebreus, depois esse nome vai ser mudado para os judeus, que vem das tribos de Judá, mas os hebreus, reconhecidamente, o povo de Israel, tá? Então as hebreias davam à luz, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Por quê? Porque o filho representava a força, o homem representava a força. Seria o exército, o exército de Israel crescendo e que aterrorizava o faraó. E isso ele não queria. Então, uma estratégia que ele usou, falar com essas freiras, para essas parteiras, Puá e Sifrá, para que elas pudessem matar os filhos homens que nascessem. Porém, as parteiras temeram a Deus. Com certeza, essas parteiras eram também da descendência de Jacó, porque elas conheciam a Deus. Aqui diz que elas conheciam a Deus. Temer a Deus é conhecer a Deus, não é ter medo de Deus, não, gente. É conhecer a Deus. Quando fala temor de Deus, nós temos que ter temor a Deus, nós temos que conhecer a Deus, nós não temos que ter medo de Deus, não. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos Deus no nosso coração, nós não fazemos coisas que são contrárias à vontade de Deus. O problema do homem é que não tem mais temor, não tem mais conhecimento de Deus, não tem mais comunhão com Deus. Mas elas tinham, e não fizeram como o rei do Egito, o faraó, lhe disseram: antes conservavam os meninos com vida. Independente daquilo que vier sobre a sua vida, Deus vai te dar livramento. Deus vai te dar livramento. Toma posse disso. Independente da ordem que vier, de qualquer que seja o lugar para tirar a sua vida, seja do inimigo, através de um acidente, através de balas perdidas, através de brigas, Deus vai te livrar. Tome posse. Deus vai te livrar da morte. Deus vai abrir os seus caminhos, Deus vai ser o seu escudo, Deus vai fazer cair por terra todas as flechas que chegarem até você, Deus vai te manter vivo, com saúde. Tome posse disso, porque Deus tem promessa e propósito para a sua vida, e Deus tinha promessa e propósito para a vida do povo de Israel. Então é assim que Deus trabalha, nos livrando a todo momento, não é só nos provendo, não, mantendo a nossa vida. E muitos não reconhece isso, que nós estamos vivos hoje, é provisão de Deus, é bênção de Deus. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: ué, por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? Aí as parteiras disseram ao faraó, sabiamente: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, são fortes, já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Então o que? Para escapar da ira do faraó,
porque a ordem era tirar toda a vida dos filhos homens que nascessem. E elas falam, mas por quê? Ele vem e questionou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que vocês não estão cumprindo minha ordem? Aí ela justifica, não, as mulheres hebreias, o povo de Israel, as mulheres de Israel, são mulheres muito férteis, mas também elas dão a luz rápida. Então, antes que nós cheguemos, já deu a luz. Não tem como nós fazermos nada. Mas era uma estratégia para poder não cumprir a ordem do faraó, porque elas conheciam a Deus, temiam a Deus. E todos que temem a Deus, sabe o que Deus faz? Prosperar. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casa. Olha que maravilha. Como elas conheciam, tinham comunhão com Deus, Deus as abençoou, estabeleceu-lhes casas. O que é essa palavra quer dizer para o nosso coração? Deus providenciou o melhor dessa terra para ela, um bom marido, uma família. Elas puderam ter a sua própria família, elas puderam ter a sua casa. As bênçãos de Deus veio sobre a vida delas. Então, quando você teme o Senhor, quando você conhece o Senhor, quando você faz a vontade de Deus, pode tomar posse disso aí. Toma posse dessa palavra. Deus estabelece casa sobre a sua vida, ou seja, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai derramar bênção sobre a sua vida, Deus vai te fazer ser frutífero, Deus vai te fazer ser luz onde você quer que você esteja. Basta ter essa comunhão com Deus. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Esse aqui prefigura lá na frente, quando o rei mandou matar todas as crianças que haviam nascido na mesma época de Jesus. O governador daquela época em que Jesus nasceu mandou matar todos os meninos que nasceram na época. Mas Jesus, Deus providenciou, mais uma vez, mandou que José e Maria fossem para onde? Para o Egito, para fugir da morte. Assim como Deus fez com os filhos de Israel, trazendo para o Egito para poder fugir da morte, para guardar a vida do povo de Deus. Então Deus está sempre providenciando um escape para você. Deus está sempre providenciando um escape para a sua vida. Isso nós vamos ver em Êxodo 2, e assim nós encerramos mais um capítulo maravilhoso. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, que Deus possa ter falado enormemente ao seu coração. Somos cordeiros em Cristo, nele somos mais do que vencedores. Tome posse disso. Encerramos mais uma live em oração. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem trazido aos nossos corações todo dia, essa palavra que edifica, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que é o maná que desceu do céu e que o Senhor coloca em nossa mesa todas as manhãs para que possamos alimentar de Ti, fortalecer os nossos espíritos, para que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença sempre, em comunhão com o Senhor e dando graças com um sentimento de gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado a cada dia. Que nós possamos cada vez mais e mais, Senhor, nos fortalecer em Ti, ter esperança, ânimo, Senhor, porque em Cristo Jesus sabemos que somos mais vencedores, e que nesse dia de hoje a Tua provisão, a Tua graça possa nos alcançar, que a Tua misericórdia possa nos alcançar e que possamos continuar sendo próximos, refletindo a Sua imagem, a imagem de Cristo, através das nossas atitudes, das nossas ações, e que nós nunca venhamos cair, Senhor, e permanecer em queda, porque sabemos que quando estamos em Ti, Senhor, nós superamos todas as dificuldades, todas as adversidades, somos mais fortes, somos fortalecidos, em Ti somos mais que vencedores. Que nós possamos abrir nossos olhos espirituais para poder perceber a bênção e a graça do Senhor a cada dia, nos dando vida, força para continuarmos rompendo e multiplicando em bênçãos. Assim seja sobre a Tua vida, que Deus possa Te abençoar enormemente, que a Tua graça, que a bênção do Senhor nosso Jesus Cristo possa alcançar esse povo lindo de Deus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Ficamos por aqui até o nosso próximo capítulo amanhã, Êxodo 2. E eu já peço para você, deixe seu comentário lá no nosso canal do YouTube, compartilhe, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações, novos vídeos e compartilhe, gente. Eu peço, povo lindo de Deus, compartilhe, porque assim vocês estão propagando a palavra de Deus, fazendo que a palavra de Deus seja levada a milhares de pessoas,
que possam expandir, que muito mais pessoas possam entrar nesse propósito de fé 365, quando nós estamos estudando a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse todos os dias, interpretando e contextualizando para a sua vida, para que a palavra de Deus possa impactar diariamente a sua vida. E assim encerramos mais uma live. Que Deus abençoe. Até amanhã.